Muita gente acredita que cultuar a Deus é simplesmente frequentar um templo, cantar algumas canções, ouvir uma pregação e voltar para casa com a consciência tranquila. Mas e se eu te dissesse que esse modelo, por mais tradicional que pareça, pode estar muito distante daquilo que Deus realmente espera como adoração? O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos em Roma, revelou uma verdade desconcertante. O culto que agrada a Deus não começa no altar da igreja, mas no altar da vida. E mais, ele não envolve palmas, músicas ou púlpitos, mas algo muito mais profundo e exigente. A grande maioria dos cristãos ainda não entendeu o que significa apresentar o corpo como sacrifício vivo. E essa incompreensão tem produzido uma fé frágil, emocionalmente instável e espiritualmente rasa. E no meio de tantas vozes dizendo o que é ou não é adoração, encontrar ensino sólido, direto da fonte bíblica, se tornou um verdadeiro tesouro. Se esse tipo de conteúdo é o que você valoriza, aproveita agora para se inscrever e caminhar com a gente nesse aprofundamento da palavra, onde cada detalhe tem propósito e cada ensinamento transforma. Quando Paulo escreve aos cristãos de Roma e os exorta dizendo: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo", ele não está simplesmente utilizando uma metáfora poética, mas oferecendo uma das mais profundas definições do que significa adorar a Deus no contexto da nova aliança. Essa frase, presente em Romanos capítulo 12, versículo 1, carrega um peso teológico imenso. Paulo está falando com judeus e gentios convertidos, ambos familiarizados com a ideia de sacrifício físico. Mas agora ele apresenta um chamado que não envolve sangue derramado ou altar de pedra, e sim uma entrega constante, consciente e viva. Apresentar o corpo significa oferecer a totalidade do nosso ser: pensamentos, ações, emoções, decisões, desejos e vontades. Cada gesto do dia a dia passa a ter potencial de adoração quando é entregue ao Senhor com intenção e pureza. É como se a vida inteira do crente se tornasse um altar ambulante, carregando em si a presença de Deus. Paulo não está falando de um momento específico da semana ou de um ambiente sagrado delimitado por paredes e rituais, mas de uma vivência que começa ao abrir os olhos pela manhã e segue até o último pensamento antes de dormir. O corpo não é algo a ser negado ou desprezado, mas santificado pela entrega ao propósito divino. O verbo apresentar, no original grego, implica uma entrega voluntária, quase como um ato cerimonial. Isso sugere que cada um de nós é, ao mesmo tempo, sacerdote e sacrifício. Não há intermediação humana, não há substituto. É a própria vida colocada no altar da obediência. Essa entrega é contínua, não é um ato único, mas um estilo de vida moldado pela presença e pelo temor do Senhor. A adoração verdadeira não acontece somente quando há música ou silêncio reverente, mas principalmente quando há decisão diária de permanecer rendido. A grande revolução do culto racional está justamente aí. Ao invés de ofertar algo externo, como os antigos cordeiros ou pombas, o cristão oferece a si mesmo. É o corpo inteiro em devoção. A linguagem que Paulo utiliza desconstrói qualquer ideia de adoração desligada da vida prática. O corpo, muitas vezes visto apenas como instrumento de pecado, é agora redimido para se tornar veículo de glória. As mãos que antes roubavam agora trabalham com honestidade. Os olhos que cobiçavam agora enxergam com misericórdia. Os pés que se desviavam agora caminham no caminho estreito. Não se trata de autoanulação ou desprezo pelo físico, mas de consagração. O culto racional começa com uma percepção clara: minha existência inteira é digna de ser entregue a Deus. E esse entendimento muda tudo. Ele redefine prioridades, reformula hábitos e refina motivações.
A vida deixa de ser fragmentada entre o espiritual e o secular e se torna, por completo, uma resposta ao amor de Deus. O culto que agrada ao Senhor começa quando entendemos que somos, todos os dias, a própria oferta no altar. Muitos ainda pensam que o culto acontece apenas dentro de 4 paredes, em um horário específico do domingo, com liturgia definida e vestimentas adequadas. Mas o que Paulo revela aos cristãos em Roma vai na contramão dessa compreensão limitada. O culto racional não é uma agenda, mas uma postura de vida. É por isso que, logo após chamar os crentes a apresentarem seus corpos em sacrifício vivo, ele os convoca a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Não se trata de uma prática religiosa isolada, mas de um estilo de vida que transpira a adoração em tudo. Essa mudança de perspectiva é radical. O altar, que antes ficava no Templo de Jerusalém, agora se instala no local de trabalho, no trânsito, na sala de casa, no relacionamento com os filhos, nas decisões financeiras, nas escolhas morais. Tudo pode ser culto quando é feito com consciência diante de Deus. Lavar a louça, perdoar uma ofensa, trabalhar com honestidade, cuidar do corpo, estudar com dedicação, ouvir alguém com atenção, todos esses gestos ganham valor eterno quando realizados com a intenção de honrar ao Senhor. O culto deixa de ser um evento e passa a ser uma jornada. O verdadeiro culto não pode ser confinado ao canto congregacional ou aos momentos solenes do culto público. Ele se manifesta nas atitudes que expressam o caráter de Cristo. A espiritualidade que Paulo propõe não é escapista, mas encarnada. Não busca fugir do mundo, mas redimir o mundo através da presença dos santos. O culto racional é aquele que transforma a realidade ao redor, porque é vivido com intencionalidade, com temor, com dedicação. Essa visão rompe com o dualismo entre o sagrado e o profano. Para o cristão que vive o culto racional, não existem mais áreas neutras. Tudo pertence a Deus. O casamento, o trabalho, as amizades, o lazer, o descanso, tudo se torna solo sagrado quando consagrado. A glória de Deus não se manifesta apenas no altar da igreja, mas nos corredores da empresa, nas mesas da família, nos encontros casuais. O culto racional expande o conceito de adoração até que ele invada a rotina mais simples com uma beleza inesperada. A pergunta que esse texto nos faz é inquietante. Como está a nossa adoração fora do templo? Se o culto que agrada a Deus é vivido no cotidiano, então cada escolha revela o que de fato está sendo ofertado. Cada reação, cada palavra, cada pensamento pode ser uma expressão de adoração ou uma negação dela. Essa consciência nos convida a um novo tipo de santidade, não performática, mas sincera. Uma espiritualidade que não se mede apenas pelos momentos devocionais, mas pela coerência entre fé e prática ao longo dos dias. O termo racional, utilizado por Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, deriva do grego logikos, que pode ser traduzido como espiritual, inteligente ou conforme a razão. É fascinante perceber que a raiz da palavra está conectada a logos, o mesmo termo usado para descrever o Verbo eterno em João capítulo 1. Ou seja, o culto racional é aquele que está alinhado à razão divina, ao pensamento de Deus, à lógica celestial. Não é um culto irracional, emocionalista ou impulsivo, mas uma adoração que envolve entendimento profundo, discernimento espiritual e consciência plena. Paulo não está dizendo que a fé deve ser fria ou puramente intelectual. Pelo contrário, ele está chamando os cristãos a uma adoração que seja compreendida, que faça sentido diante da revelação divina. Em outras palavras, Deus não deseja apenas gestos ou rituais vazios, mas um culto que brote do entendimento do que Ele é, do que Ele fez e do que Ele exige. O verdadeiro culto racional é um ato de reconhecimento.
Quando a mente é iluminada pela verdade, o coração se curva em adoração sincera. Há emoção, mas ela é conduzida pela verdade e não por manipulações externas. A fé cristã nunca foi anti-intelectual. Pelo contrário, ela sempre valorizou a razão como ferramenta de compreensão da revelação. Paulo, como doutor da lei e homem instruído, sabia que a fé madura exige reflexão, análise, meditação. O culto racional convida o crente a pensar, a refletir sobre o caráter de Deus, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a justiça do reino. Não é um culto automático, repetitivo, inconsciente. É uma entrega lúcida, voluntária, que responde a uma revelação compreendida. Esse entendimento corrige uma distorção comum nos nossos dias, a de que a fé é inimiga da razão. Ao contrário, a fé bíblica é profundamente racional, não no sentido de lógica humana limitada, mas de coerência com a verdade eterna. A mente renovada, como descrito por Paulo, é uma mente que passa a pensar como Deus pensa, que julga as coisas com critérios espirituais, que enxerga além das aparências. O culto racional, portanto, é o fruto dessa mente renovada, que discerne a vontade de Deus e responde com obediência. No coração desse culto está a verdade. E a verdade liberta, transforma, orienta. Quando compreendemos quem Deus é e o que Ele espera, não adoramos por impulso, mas por convicção. Não entregamos por pressão, mas por compreensão. O culto racional é, portanto, um convite a unir mente e coração, razão e fé, lógica e espírito, numa adoração completa e profundamente humana. Durante séculos, os israelitas se aproximaram de Deus por meio de sacrifícios sangrentos, conforme ordenado em Levítico capítulo 1. Era necessário um cordeiro, um bode, um novilho, sempre algo a ser derramado sobre o altar. O sangue era símbolo de expiação, purificação e aproximação. No entanto, ao escrever aos Romanos, Paulo rompe com esse padrão antigo ao apresentar uma nova forma de culto, um sacrifício vivo, sem sangue, sem morte física. A mudança não é apenas prática, mas profundamente espiritual. O centro do culto deixa de ser o altar de pedras e passa a ser o coração rendido. Esse novo culto não anula a seriedade da entrega. Pelo contrário, ele a aprofunda. Oferecer a si mesmo como sacrifício vivo exige mais do que entregar um animal uma vez por ano. É uma convocação para morrer diariamente para o ego, os desejos desordenados e os padrões mundanos. Ao invés de sangue derramado, agora Deus exige um coração quebrantado. Salmos capítulo 51, versículo 17, já antecipava essa ideia ao declarar que os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração contrito. Paulo está, portanto, aprofundando um princípio que já estava sendo revelado nas Escrituras. A profundidade desse novo culto está na sua continuidade. Diferente dos sacrifícios da antiga aliança, que eram feitos em momentos específicos e se encerravam no altar, o culto racional é contínuo, pois envolve uma vida inteira. O crente se torna um templo em movimento, um sacerdote permanente e uma oferta sempre acessível. É uma mudança de paradigma, da religiosidade ritual para a espiritualidade relacional. A conexão com Deus deixa de passar por ritos externos e se torna algo pessoal, interno e diário. É o próprio Espírito Santo que faz essa mediação dentro do crente, tornando cada ato de entrega em adoração legítima. No centro dessa transformação está o sacrifício de Jesus Cristo. Ele foi o último sacrifício sangrento necessário para a redenção. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, declara que, com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Sendo assim, não há mais necessidade de derramamento de sangue, mas há um chamado à consagração total.
O culto racional é uma resposta ao sacrifício de Cristo, não uma tentativa de repeti-lo. Oferecer-se a Deus hoje é um ato de gratidão e submissão, baseado no que já foi feito na cruz. Essa compreensão muda completamente a forma como vivemos a fé. Não há mais separação entre o que é espiritual e o que é secular, pois tudo é oportunidade de adoração. O trabalho, o estudo, o silêncio, o serviço, a família, tudo pode ser ofertado no altar invisível da nova aliança. O sacrifício racional exige consciência, entrega e continuidade. Ele não é sangrento, mas é custoso. Não se vê com os olhos, mas transforma tudo ao redor. E, acima de tudo, ele é a resposta mais lógica à misericórdia de um Deus que já entregou tudo por nós. Logo após chamar os crentes ao sacrifício vivo, Paulo direciona o foco para o interior, dizendo: "E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente." Aqui, o apóstolo revela que o culto racional começa na mente, no lugar onde se formam pensamentos, julgamentos, desejos e decisões. É uma reforma invisível, porém radical. Enquanto o mundo tenta moldar os crentes à sua imagem através de padrões culturais e pressões sociais, Deus age de dentro para fora, renovando a mente por meio da verdade. Essa renovação não é instantânea nem superficial. Ela exige exposição constante à palavra, oração intencional, comunhão verdadeira e dependência do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo afirma que somos transformados de glória em glória à medida que contemplamos o Senhor. É um processo progressivo, mas essencial para que o culto racional seja possível. Sem uma mente renovada, o crente continua escravo de pensamentos antigos, reações carnais e desejos distorcidos. A transformação da mente é a chave para uma vida santa, coerente e frutífera. A renovação mental é também uma escolha. Diariamente, somos confrontados com pensamentos que não vêm de Deus. O culto racional, nesse sentido, se expressa na decisão de rejeitar a mentira e abraçar a verdade. Cada pensamento alinhado à palavra é um ato de adoração. Quando decidimos pensar segundo os padrões do reino e não segundo as notícias, ideologias ou emoções do momento, estamos cultuando com a mente. O campo de batalha do culto não é apenas o coração, mas também o pensamento. E é por isso que Paulo usa a mente como ponto central desse processo. Transformar a mente é mais do que adquirir conhecimento bíblico. É permitir que esse conhecimento gere mudanças reais. É passar de uma fé apenas informada para uma fé reformada. Quando a mente muda, os hábitos mudam. Quando a forma de pensar é lavada pela verdade, as atitudes começam a refletir o caráter de Cristo. O culto racional, portanto, não se alimenta de emoções passageiras, mas de convicções firmes. E essas convicções só nascem quando a mente é exposta à luz de Deus continuamente. É nesse cenário silencioso, íntimo e muitas vezes imperceptível aos olhos humanos que o céu se movimenta. Cada pensamento cativo à obediência de Cristo, cada decisão feita a partir da mente renovada torna-se um louvor puro diante de Deus. O culto racional não precisa de microfones ou palcos para ser percebido. Ele acontece na solitude de uma alma que pensa como Deus pensa. Essa mente, renovada e sensível à vontade divina, é o ponto de partida de toda verdadeira adoração. Paulo, ao dizer, "Não vos conformeis com este mundo", está convocando os crentes a uma resistência silenciosa, mas poderosa. O termo mundo aqui não se refere à criação física, mas ao sistema de valores, filosofias e práticas contrárias à vontade de Deus. Conformar-se significa tomar a forma, adaptar-se, moldar-se aos padrões que nos rodeiam. A verdadeira adoração exige justamente o oposto, um inconformismo sagrado.
Quem cultua racionalmente recusa-se a seguir o fluxo cultural sem questionamento. Ele vive no mundo, mas não é moldado por ele. Essa resistência não é marcada por militância ou rebeldia exterior, mas por uma firmeza interior. É uma santidade discreta, mas inabalável. Como descrito em Filipenses capítulo 2, versículo 15, somos chamados a brilhar como luzes em meio a uma geração corrompida e perversa. Essa luz não grita, mas ilumina, não se impõe, mas influencia. O culto racional se manifesta quando alguém escolhe a verdade diante da mentira, a pureza diante da impureza, a generosidade diante do egoísmo. É uma forma de viver que confronta o mundo sem palavras, apenas pela integridade. Conformar-se é mais fácil. O mundo oferece caminhos amplos, regras flexíveis e recompensas imediatas. Resistir exige fé, coragem e visão espiritual. O crente que vive o culto racional não se rende à lógica do todo mundo faz. Ele filtra tudo pela palavra, mesmo que isso lhe custe amizades, oportunidades ou aprovação social. Ele entende que a vontade de Deus é superior à aceitação do mundo. Essa postura transforma não só o indivíduo, mas também o ambiente ao seu redor. Onde há inconformismo santo, há santidade contagiante. Não conformar-se também envolve discernimento. O mundo não se impõe apenas por perseguições ou escândalos visíveis. Muitas vezes, ele entra pelas sutilezas, músicas, filmes, discursos, padrões de beleza, filosofias populares. O culto racional exige que o crente esteja atento, com os sentidos espirituais aguçados, pronto para rejeitar tudo que fere o coração de Deus, ainda que pareça inofensivo. O inconformismo não é teimosia, mas reverência. Não é dureza, mas sensibilidade espiritual. Resistir ao mundo, portanto, é uma forma profunda de culto. Cada decisão de santidade é um hino silencioso. Cada renúncia feita por amor a Deus é uma oferta no altar invisível. E enquanto o mundo pressiona para que tomemos sua forma, o culto racional nos convida a tomar a forma de Cristo. É nessa resistência fiel e constante que a imagem de Jesus começa a brilhar em nós, e o mundo, ainda que inconscientemente, começa a ser confrontado com a presença viva do reino de Deus. Ao escrever que o crente, ao renovar a mente, poderá experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo não está oferecendo uma promessa genérica, mas apontando para uma dimensão de culto onde discernir a vontade divina se torna possível, desejável e acessível. Esse tipo de entendimento não é místico, nem reservado a poucos iluminados. É fruto direto de uma vida consagrada, de uma mente transformada e de uma adoração autêntica. A vontade de Deus não se revela a quem apenas a deseja, mas a quem está disposto a viver conforme ela. Muitos vivem angustiados, buscando descobrir o que Deus quer para suas vidas, sem perceber que o primeiro passo para essa revelação não está na ansiedade de uma resposta imediata, mas na entrega contínua da própria vida como culto. Quando os pensamentos são purificados, os desejos reordenados e a mente renovada pela palavra, o coração se torna um campo fértil para a vontade de Deus se manifestar. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6, somos aconselhados a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, com a promessa de que Ele endireitará as nossas veredas. Discernir a vontade de Deus, portanto, é um desdobramento natural de quem vive em obediência. Essa vontade é descrita como boa, agradável e perfeita. 3 palavras que revelam a natureza de um Deus que não apenas comanda, mas que também cuida. O culto racional abre os olhos para essa realidade. A vontade de Deus não é um fardo, mas um caminho de paz. Quando a mente não está conformada com o mundo, ela para de interpretar os mandamentos divinos como limitações e passa a enxergá-los como direcionamentos de amor. A vida passa a ser orientada não pelo medo de errar,
mas pela confiança de estar sendo guiado por um Pai sábio e presente. Discernir a vontade de Deus exige silêncio interior, coragem para renunciar e sensibilidade espiritual. Ela nem sempre se revela em grandes eventos ou visões claras, mas frequentemente se mostra nos pequenos detalhes do dia a dia. Uma porta fechada, uma conversa inesperada, uma inquietação persistente. Quem cultua racionalmente desenvolve ouvidos para Deus. Aprende a escutar não apenas com os sentidos, mas com a alma. Cada decisão se torna uma oportunidade de honrá-lo, cada escolha um ato de fé. É nesse ambiente de rendição e transformação que a vontade de Deus deixa de ser um mistério distante e passa a ser uma realidade vivida. O crente que se entrega por completo passa a experimentar não apenas momentos de revelação, mas uma caminhada inteira alinhada com o coração do Pai. O culto racional conduz a uma vida que respira a vontade divina em cada passo. E essa é uma das maiores bênçãos que alguém pode experimentar. Viver dentro do centro daquilo que Deus sonhou desde o início. Imediatamente após tratar da vontade de Deus, Paulo muda o tom e adverte que ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas que tenha um pensar moderado, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa transição revela algo profundo. O culto racional não se sustenta apenas na entrega exterior, mas na humildade interior. Antes de qualquer outro serviço, Deus deseja um coração que se vê com sobriedade. A adoração começa quando reconhecemos quem somos diante dele e quem não somos. A soberba espiritual é um veneno silencioso. Ela transforma o culto em performance, o serviço em vanglória e a consagração em autoexaltação. Um coração orgulhoso pode até cantar, pregar e servir, mas não agrada a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O verdadeiro culto começa com a consciência da própria limitação, da dependência da graça e da necessidade constante de correção e misericórdia. Quem não reconhece sua fragilidade não pode oferecer um sacrifício aceitável. A humildade proposta por Paulo não é autodepreciação, mas clareza espiritual. É saber que todos os dons vêm de Deus, que todas as oportunidades são expressões da sua graça e que tudo o que temos para oferecer é, no fundo, dele mesmo. O culto racional exige esse olhar limpo, sem vaidade, sem comparação, sem orgulho escondido sob a capa de piedade. É nesse lugar de humildade que o coração se torna terreno fértil para o agir do Espírito. Quanto mais nos esvaziamos, mais espaço damos para que Deus se manifeste em nós. A forma como nos enxergamos molda a maneira como cultuamos. Quem se julga superior, cultua esperando recompensas ou reconhecimento. Quem se vê com clareza, adora em silêncio, serve sem holofotes e oferta sem esperar aplausos. O culto racional é discreto, mas poderoso, porque brota de uma identidade firmada não em conquistas, mas em graça. Essa humildade nos protege da idolatria de nós mesmos e nos devolve a essência, servos diante do Rei. E é nesse chão firme da humildade que o culto verdadeiro se constrói. Quando sabemos quem somos, pecadores redimidos, vasos de barro, instrumentos temporários de uma obra eterna, nosso louvor se torna puro, e quando a adoração nasce da verdade, ela sobe como aroma agradável ao trono de Deus. O culto racional, portanto, é impossível sem humildade, pois ela é a base que sustenta toda a entrega genuína. Paulo não limita a adoração à esfera individual. Logo após exortar a humildade pessoal, ele conduz a igreja à compreensão de que somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5 declara: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
Isso significa que o culto racional não é uma experiência solitária, mas coletiva. Ele se vive na comunhão, no serviço mútuo, na cooperação entre os diferentes. A imagem do corpo é uma das mais ricas do Novo Testamento. Cada membro tem uma função específica, nenhum é autossuficiente e todos dependem do funcionamento saudável dos demais. Isso implica que minha adoração está, de certa forma, conectada à maneira como trato meus irmãos. A fé vivida em isolamento é incompleta. O culto racional só é pleno quando atravessa as fronteiras do eu e se manifesta no nós. Quem ama a Deus precisa aprender a amar as pessoas. Quem quer servir ao Senhor precisa estar disposto a servir ao próximo. A comunhão não é opcional, é parte do culto. O cuidado mútuo, a empatia, a correção em amor, o compartilhar de cargas, tudo isso é adoração em movimento. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, há um alerta claro. Quem não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O culto racional desafia o crente a sair da zona de conforto, a abrir mão de preferências pessoais, a suportar os imperfeitos e a caminhar junto, mesmo quando há atritos. Essa entrega comunitária é uma das maiores expressões de adoração que existem. A diversidade dentro do corpo é uma riqueza, não uma ameaça. Cada pessoa, com seu dom, sua história e sua experiência, contribui para a beleza do culto coletivo. Onde há unidade na diversidade, há manifestação do Espírito. O culto racional rejeita a competição e abraça a cooperação. Ele não se impressiona com títulos ou posições, mas celebra a presença de Deus que se revela em cada parte viva do corpo. Uma igreja que cultua racionalmente é aquela onde todos têm voz, espaço e função. Quando o crente entende que faz parte de algo maior do que ele, sua adoração se expande. Ela deixa de ser um esforço individual e passa a ser um coral harmonioso, onde cada voz importa. Viver como corpo é cultuar com o coração unido. E nesse tipo de adoração, Deus se move com prazer. O culto racional vivido em comunidade não apenas edifica a igreja, mas revela ao mundo o caráter de Cristo de maneira palpável, amorosa e real. Após falar sobre o corpo e seus muitos membros, Paulo continua a linha de raciocínio em Romanos capítulo 12, descrevendo diversos dons espirituais dados à igreja. Ele cita, por exemplo, o dom de profetizar, de servir, de ensinar, de exortar, de contribuir, de presidir e de exercer misericórdia. O culto racional ganha aqui um contorno ainda mais prático. Cada dom, quando exercido com sinceridade e amor, é uma forma de adoração. Isso quebra a falsa dicotomia entre ministério público e vida cotidiana. O altar da vida começa onde o púlpito termina, na ação prática de cada crente, servindo com aquilo que recebeu. Não existe dom pequeno no reino de Deus. A mulher que serve com alegria na cozinha do templo está cultuando com o mesmo valor do pregador que expõe as Escrituras com fidelidade. O irmão que consola em silêncio e o jovem que contribui com generosidade expressam, por meio dessas atitudes, sua adoração legítima. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, lemos que cada um deve servir conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada serviço, por mais simples que pareça, é um ato de culto quando feito com reverência e entrega. Paulo deixa claro que os dons devem ser exercidos com zelo, com liberalidade e com alegria. Isso nos mostra que o culto racional não é apenas sobre o que se faz, mas sobre o espírito com que se faz. Uma tarefa executada com frieza e obrigação não carrega o mesmo peso diante de Deus que uma feita com amor fervoroso. O que move o céu é a motivação do coração. E quando o dom é usado para edificar, consolar e servir o corpo, o Senhor é glorificado. O culto racional se torna então uma sinfonia de dons operando em harmonia.
Há também um alerta implícito aqui. Negligenciar o dom recebido é negligenciar a adoração. Não podemos enterrar talentos por medo, por orgulho ou por comodismo. A parábola dos talentos, narrada em Mateus capítulo 25, mostra que o Senhor requer frutos daquilo que confiou a cada um. Servir é cultuar. Deixar de servir é rejeitar o altar. O culto racional exige movimento, envolvimento, disposição. Os dons são ferramentas, não troféus. São meios pelos quais Deus continua a tocar vidas por meio do seu povo. Portanto, onde há serviço genuíno, há adoração verdadeira. Onde os dons fluem com humildade, o Espírito se manifesta com liberdade. O púlpito é importante, mas o culto racional não termina ali. Ele continua nas visitas, nos abraços sinceros, nos conselhos discretos, nas orações silenciosas, nas ações cotidianas de quem vive para servir. E quando a igreja compreende que cada dom é uma vela no altar, o fogo do culto racional nunca se apaga. Paulo prossegue, ainda em Romanos capítulo 12, chamando atenção para o amor. O amor seja sem hipocrisia. Essa frase, aparentemente simples, contém um poder espiritual avassalador. O amor verdadeiro é o combustível que mantém o culto racional vivo. Sem ele, tudo o que é feito, seja profecia, ensino ou misericórdia, se torna apenas desempenho religioso. Paulo já havia dito em 1 Coríntios capítulo 13 que, sem amor, mesmo os atos mais impressionantes se tornam vazios. Amor não é um complemento do culto racional, mas sua essência mais profunda. A hipocrisia aqui denunciada é a dissonância entre o que se aparenta e o que se é. É possível sorrir, servir, cantar e até pregar, sem amor verdadeiro no coração. É possível fazer tudo certo externamente, mas alimentar rivalidades, ciúmes, vaidade ou indiferença internamente. O culto racional exige um coração sincero diante de Deus e dos irmãos. O amor que Paulo descreve é aquele que busca o bem do outro sem segundas intenções, que se alegra com a verdade, que perdoa com facilidade, que não se exaspera com o erro alheio. Amar sem fingimento é um dos maiores desafios da vida cristã. Envolve perdoar quem não pediu perdão, servir quem nunca agradece, estender a mão para quem pode não retribuir. Mas é exatamente nesses gestos que a adoração se torna mais intensa. O amor é o que transforma simples ações em ofertas espirituais. A viúva que deu 2 moedas no templo, como descrito em Marcos capítulo 12, o fez com tanto amor que sua oferta se tornou maior que todas. Não foi o valor monetário, mas a entrega do coração que fez daquele ato um culto aceitável. Esse amor precisa ser cultivado. Ele não nasce automaticamente, nem sobrevive sem cuidado. Requer vigilância, oração, autoconhecimento e busca constante pelo Espírito Santo. É Ele quem derrama o amor de Deus em nossos corações, como afirma Romanos capítulo 5, versículo 5. Quando permitimos que o amor de Deus nos transforme, nosso culto deixa de ser sobre o que fazemos e passa a ser sobre quem estamos nos tornando. O amor sincero muda nossa maneira de enxergar as pessoas, de servir a igreja, de viver a fé. Adorar a Deus com amor verdadeiro é o maior testemunho que um cristão pode dar. Nada atrai mais a presença do Senhor do que corações quebrantados, dispostos a amar como Ele ama. Esse é o culto que sobe como aroma suave, que toca o céu e transforma a terra. Quando o amor é puro, a adoração é autêntica. E onde há autenticidade, há a marca do reino. Na sequência da exortação ao amor sincero, Paulo convoca os cristãos a serem fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A palavra fervoroso remete à ideia de algo em ebulição, de calor intenso. O culto racional não é apático, frio ou mecânico. Ele é aquecido por um fogo interior que vem do Espírito Santo.
Esse ardor não é emocionalismo passageiro, mas paixão sustentada pela verdade. É a força que move o crente a continuar adorando, mesmo quando as circunstâncias são adversas. É o zelo santo que impede que o altar da alma se apague com o tempo. O fogo no altar era uma exigência constante nos dias do Antigo Testamento. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, lemos que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar. Nunca se apagaria. Essa mesma lógica espiritual se aplica ao culto racional. A chama do Espírito precisa ser alimentada com disciplina, comunhão e santidade. Não se trata de manter uma emoção, mas uma disposição constante de adorar, servir e obedecer. O fervor espiritual é mantido por vidas que estão em constante contato com a presença de Deus. Essa chama interior é a diferença entre o fazer por hábito e o fazer por paixão. Um louvor pode ter a mesma melodia, mas quando cantado com fogo, toca os céus. Um sermão pode ter a mesma estrutura, mas quando pregado com fervor, transforma corações. Uma oração pode ter palavras simples, mas quando nasce de um espírito ardente, move montanhas. O culto racional exige esse calor, essa chama viva que queima por dentro e transborda por fora. O fervor espiritual não é exagero, é autenticidade. Contudo, esse fogo também precisa de vigilância. A frieza espiritual não chega de uma vez, ela se instala aos poucos, distrai, esfria, adormece. Por isso, Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, não apagueis o espírito. A manutenção do fervor é responsabilidade de cada crente. É preciso orar quando não se tem vontade, servir quando não se é notado, permanecer fiel quando ninguém está olhando. É nessa perseverança que o fogo cresce e se intensifica. Um culto racional sem fervor se torna rotina, mas quando o espírito está ardente, tudo ganha vida. Até as tarefas mais simples se tornam expressões de amor. Esse fogo é o que distingue o religioso do adorador, o praticante do apaixonado. E é essa chama interior, cultivada dia após dia, que mantém o altar da adoração sempre aceso diante de Deus. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa tríade revela um tipo de culto que escapa à lógica humana. A adoração que não depende de circunstâncias favoráveis. O culto racional é testado na dor e é exatamente ali, no terreno da aflição, que ele floresce com mais vigor. Adorar em meio à bênção é natural, mas cultuar no vale é sobrenatural. E é isso que Deus busca, adoradores que, mesmo machucados, continuam se entregando. A tribulação tem o poder de revelar onde está nosso coração. Quando o sofrimento aperta, a alma é exposta. Muitos abandonam o altar nesse momento porque confundiram culto com conforto. Mas os que entenderam que o culto racional é uma entrega de vida, não de momentos, permanecem firmes mesmo quando tudo parece desabar. Jó, capítulo 1, versículo 20, nos mostra que ao perder tudo, Jó prostrou-se em adoração. Isso não é irracionalidade, é fé madura. É a alma dizendo a Deus, mesmo quando não entendo, eu te pertenço. A paciência na tribulação é um ato contínuo de fé. Não se trata de passividade, mas de firmeza. É um tipo de resistência espiritual que se recusa a ceder ao desespero. Perseverar na oração é outro elemento indispensável desse culto em tempos difíceis. Quando tudo diz para parar, o crente que cultua racionalmente insiste em buscar. Ele sabe que a tribulação não é o fim, mas um processo. E sabe que no silêncio, Deus ainda está presente. Salmos, capítulo 34, versículo 18, diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e é nessa proximidade que o culto ganha nova dimensão. Há uma beleza única na adoração que nasce na dor. Ela é despida de vaidade, purificada do ego, lavada em lágrimas sinceras.
É como se o céu se curvasse para ouvir esse tipo de louvor. Quando o crente continua a servir, amar, orar e confiar mesmo ferido, ele está oferecendo a Deus uma das formas mais puras de culto. Não há fingimento, não há máscara, há apenas um coração rendido, dizendo com sua vida: Tu ainda és digno. Esse tipo de adoração não se ensina em teoria, ela é forjada no fogo. Por isso, o culto racional não foge da tribulação. Ele a atravessa com esperança. E nessa caminhada, cada lágrima vira semente, cada dor vira altar, cada gemido vira oração. Quando a dor não nos paralisa, ela nos empurra para mais perto do Senhor. E ali, onde muitos desistiriam, o adorador racional continua firme, porque ele aprendeu que a fidelidade não depende do cenário, mas da convicção de que Deus permanece o mesmo quando tudo ao redor muda. Um dos pontos mais revolucionários do ensino de Paulo aparece em Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa declaração subverte os instintos mais naturais do ser humano, revelando que o culto racional não é apenas uma entrega a Deus, mas também uma postura diante do mundo. Vencer o mal com o bem é uma das formas mais poderosas de adoração, porque exige renúncia, coragem e um coração encharcado de graça. Diante das injustiças, calúnias ou perseguições, a reação instintiva é devolver na mesma moeda. Mas o adorador racional entende que o bem é sua arma e não a retaliação. Jesus ensinou isso com veemência em Mateus, capítulo 5, quando chamou seus discípulos a amarem os inimigos e orarem pelos que os perseguiam. Esse tipo de resposta não é fraqueza, é resistência espiritual. É uma maneira de declarar: eu pertenço a outro reino. O bem, quando praticado em meio ao mal, se torna uma denúncia silenciosa e uma proclamação poderosa. Esse princípio tem implicações profundas no cotidiano. Significa abençoar quem te traiu, perdoar quem não se arrependeu, agir com justiça, mesmo quando é mais fácil se omitir. Viver assim não é natural, é sobrenatural. E por isso é culto. Cada ato de bondade, cada palavra de vida, cada gesto de misericórdia em meio ao caos é uma oferta no altar invisível. A luta não é contra carne e sangue, como afirma Efésios capítulo 6, versículo 12, mas contra forças espirituais. E a arma mais eficaz nessa guerra é o bem. Vencer o mal com o bem é também um testemunho. Enquanto o mundo alimenta o ciclo da vingança, o crente que responde com graça se destaca. Ele se torna uma luz, uma presença transformadora. O culto racional se torna visível, não por discursos, mas por atitudes. E cada atitude contracultural reforça a presença do reino de Deus entre os homens. O bem se torna um ato profético, uma proclamação silenciosa de que há outro caminho. O caminho da cruz, do perdão, do amor. Portanto, cultuar racionalmente é também resistir com bondade. É construir pontes onde há muros. É plantar flores onde há pedras. É entender que a força do bem não está na resposta imediata, mas no impacto eterno. O mal pode parecer mais rápido, mas o bem é mais profundo. E quando um crente se recusa a revidar, mas escolhe servir, ele está dizendo com sua vida que o mal não tem a última palavra. O altar do culto racional se firma então no chão da reconciliação. Ao fim de Romanos capítulo 12, o que se revela não é apenas um modelo pessoal de adoração, mas uma proposta de revolução. Paulo desenha, ao longo do capítulo, um estilo de vida tão distinto, tão contrário à lógica dominante, que o simples fato de vivê-lo já se torna uma forma de transformar tudo ao redor. O culto racional não é apenas um movimento interior, mas um impacto exterior. Ele age em silêncio, mas altera estruturas. E essa transformação começa em nós, mas não para em nós. Quando uma pessoa vive conforme os princípios de Romanos, capítulo 12,
ela inevitavelmente influencia os que estão ao redor. O lar muda, os relacionamentos mudam, o ambiente profissional se transforma. O culto racional é como fermento na massa, invisível, mas efetivo. Jesus falou sobre isso ao comparar o reino de Deus a uma pequena semente de mostarda que cresce e se torna uma árvore. O culto racional é essa semente. Quando plantado na vida diária, ele floresce em frutos que abençoam outros. Essa transformação, no entanto, não precisa de aplausos. É silenciosa, mas firme. O mundo espera manifestações grandiosas, mas Deus escolhe trabalhar por meio de vidas que cultuam com constância e verdade. Em Romanos capítulo 12, tudo começa com a entrega do corpo e termina com uma convocação a vencer o mal com o bem. Nesse intervalo, o crente passa por uma metamorfose que afeta sua mente, suas relações, seus dons, sua postura diante da dor e sua forma de amar. É uma verdadeira revolução espiritual. O mundo não será mudado apenas por discursos eloquentes, mas por crentes que vivem o que pregam. A adoração que transforma é aquela que se encarna na prática. Quando o culto deixa de ser um evento e se torna um estilo de vida, ele se espalha como uma chama que acende outras, e essa chama não pode ser contida. O culto racional é o antídoto contra a religiosidade estéril e a espiritualidade superficial. Ele é profundo, verdadeiro e impactante, mesmo quando ninguém está olhando. É assim que o culto racional muda o mundo, uma vida de cada vez. Um coração rendido, uma mente transformada, uma comunidade unida. O impacto não está na força do grito, mas na firmeza da entrega. O que Paulo revela em Romanos capítulo 12 não é apenas um mandamento, é um convite, um chamado à adoração integral que começa no coração, se espalha pelos gestos e ecoa no mundo como um testemunho silencioso, porém irresistível, do amor e da glória de Deus. Quantos cultos já vivemos sem entender o que Deus realmente espera de nós? Agora que essa luz foi acesa, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa sair da rotina e voltar à essência da fé. E escreva nos comentários: o que para você é viver uma adoração verdadeira? Sua experiência pode despertar outras vidas. E se deseja continuar aprendendo com profundidade e verdade, o canal está de portas abertas. É só se inscrever.